Não derrame o Bordeaux. Você não poderia pagar por ele. O desprezo cortou o zumbido do restaurante sofisticado de Manhattan, agudo e alto, vindo da mesa VIP, onde um homem, em um terno sob medida, se recostava com um sorriso de escárnio. Para os ricos naquele salão dourado, a jovem garçonete não era nada. Uma sombra atravessando o mundo deles de cristal e caviar, indigna até de um olhar. O nome dela era Anna Carter, mas ninguém se importava em saber. Ela era apenas a ajuda. Seu uniforme preto simples, levemente amarrotado. Seu cabelo escuro preso em um rabo de cavalo prático. Sem maquiagem, sem joias. Apenas uma beleza silenciosa que não implorava por atenção. Minutos depois, quando 3 assaltantes armados invadiram pelas portas e todo o salão caiu em pânico, Anna permaneceu sozinha, calma como pedra. Em apenas 15 segundos, ela derrubou os 3. Seus movimentos, rápidos e precisos, revelaram um passado nas forças especiais da Marinha que ninguém poderia imaginar. O bilionário sentado no canto observava, atônito, enquanto o salão mergulhava no silêncio, o julgamento deles exposto como uma ferida aberta. Anna tinha 25 anos, com um rosto familiar, como alguém que você já teria conhecido em outra vida. Não glamourosa, não polida, apenas real. Seus olhos, de um avelã profundo, pareciam atravessar você, como se lesse a sala sem esforço. Ela se movia com propósito a cada passo, deliberada, suas mãos firmes, mesmo ao carregar uma bandeja cheia de taças delicadas. Liel não era apenas um restaurante qualquer. Era uma fortaleza de riqueza, onde lustres brilhavam como chuva congelada, e o ar trazia o leve aroma de azeite trufado e privilégio. Os clientes não apenas jantavam, eles encenavam suas risadas e tilintar de taças como um espetáculo de poder. Anna não se encaixava ali, não aos olhos deles. Seus sapatos pretos gastos, a falta de refinamento, o silêncio, tudo a marcava como uma intrusa. Eles não sabiam que ela havia sido criada em um mundo igualmente elitista, em uma família que possuía metade do horizonte, ensinada a se portar com contenção e dignidade. Mas Anna havia abandonado essa vida, escolhendo simplicidade em vez de status. E agora pagava o preço disso a cada turno. Estava no Lício há 7 meses, assumindo os turnos noturnos, aqueles em que as gorjetas eram boas, mas os clientes cruéis. Seus colegas gostavam dela, principalmente porque não causava drama. Ela limpava mesas em silêncio, acenava diante das reclamações e nunca respondia com grosseria. Não importava quão cruel fosse a provocação, não era fraqueza, era escolha. Anna já havia visto riscos reais, lugares em que um erro custava vidas, não apenas egos. Aprendeu a escolher suas batalhas, e aquelas pessoas com suas bolsas de grife e comentários cortantes não valiam sua energia. Mas, naquela noite, o ar parecia mais pesado, como se o mundo prendesse a respiração. A mesa VIP estava mais barulhenta do que o normal, suas vozes se sobrepondo ao jazz suave de fundo. Anna se movia pela sala, a bandeja equilibrada, o rosto inexpressivo, mas os olhos atentos a tudo. O homem que havia zombado do Bordeaux era Richard Vance, na casa dos 50, com cabelo grisalho penteado para trás e um Rolex dourado que refletia a luz a cada gesto. Ele era um magnata dos fundos de investimento, do tipo que falava sobre volatilidade do mercado como se fosse uma virtude pessoal. Sua esposa, Candace, sentava ao lado, vestido vermelho justo, lábios brilhantes, sorriso afiado o bastante para cortar vidro. Era o tipo que elogiava seus sapatos, certificando-se de que você soubesse que eram baratos. À frente deles estava Derek, um trintão do ramo das criptomoedas, bronzeado demais para os invernos de Nova York, e sua namorada Lauren, cujos fios loiros e brincos de diamante gritavam dinheiro novo. Eles eram o pior tipo de mesa, barulhentos, arrogantes e sempre prontos para diminuir alguém. Anna era seu alvo favorito. Quando ela se aproximou com uma nova garrafa de vinho, Richard ergueu sua taça, inspecionando-a como um joalheiro.
Você deixou uma mancha, disse, apontando para uma sujeira imaginária. Acho que não ensinam a limpar no fim de mundo de onde você saiu. A mesa riu com a risadinha de Candace ecoando mais alto. Ana parou, seus dedos roçando o gargalo da garrafa, e então a colocou com um leve tilintar. Vou pegar uma taça nova para o senhor, disse, com voz firme e olhar inabalável. Ela se virou, mas não antes de ouvir Lauren cochichar alto para Derek. Ela não tem classe nenhuma. Aposto que nunca esteve num lugar desses, a não ser para esfregar o chão. Os ombros de Ana não se enrijeceram. Seu passo não vacilou. Mas sua mão demorou-se na borda da bandeja, os nós dos dedos pálidos por um instante. O gerente Greg não era melhor. Um sujeito magro, sempre coberto por uma fina camada de suor, vivia rondando, tentando agradar os grandes gastadores. Ele agarrou Ana pelo cotovelo ao lado da porta da cozinha, a voz baixa e áspera. Mantenha a distância da mesa do bilionário. Ele não precisa que você tropece nele. Ele inclinou a cabeça em direção ao canto, onde James Colton estava sentado sozinho. Colton tinha 35 anos, corpo esguio, cabelo escuro e olhos atentos. Seu terno era discreto, mas gritava riqueza, e sua presença era como um imã. As pessoas o notavam sem esforço. Ele rolava o celular, ignorando o salão, mas Ana cruzou o olhar com ele por meio segundo. Ela acenou para Greg, voz plana. Entendido. Não discutiu, não explicou. Apenas seguiu em frente. Antes do caos, houve um instante, pequeno, mas pesado. Ana enchia uma jarra no bar quando seus olhos se prenderam a uma foto dobrada guardada no bolso do avental. Era uma imagem antiga, mostrando uma Ana mais jovem, de farda, ao lado de um grupo de soldados em um pátio empoeirado. O barman, Mike, notou seu olhar fixo. Família? Perguntou, enquanto enxugava um copo. Ana guardou a foto de volta no bolso, o rosto inexpressivo. Algo assim. Respondeu e se virou. Mike não insistiu. Ninguém insistia. Ana não era do tipo que convidava perguntas, e a maioria das pessoas não se importava o bastante para fazê-las. Algo assim, respondeu ela, virando-se. Mike não insistiu. Ninguém insistia. Ana não era do tipo que convidava perguntas, e a maioria das pessoas não se importava o suficiente para fazê-las, mas nem todos a ignoravam. Jenna, uma recepcionista de 22 anos com a língua afiada e o hábito de bajular os clientes ricos, abordou Ana no bar mais tarde naquela noite. Ela enrolava uma mecha de cabelo entre os dedos, os olhos brilhando com algo cruel. Sabe, Ana, você devia sorrir mais. Está estragando o clima. Ninguém quer uma garçonete carrancuda servindo um jantar de $500. A voz de Jenna era alta o bastante para atrair olhares de algumas mesas próximas. Ana colocou a jarra sobre o balcão, seus movimentos lentos e deliberados. Estou aqui para trabalhar, não para fazer espetáculo, disse em tom calmo, mas firme. Jenna sorriu implacável. Bem, talvez se você se esforçasse mais, não pareceria que acabou de sair de um abrigo. Um casal em uma mesa próxima riu baixinho, e a mão de Ana parou sobre a jarra, os dedos se apertando só o suficiente para revelar um lampejo de tensão, antes de ela se afastar. A noite seguia com o restaurante repleto do habitual misto de arrogância e vinho, quando as portas da frente se abriram com violência. 3 homens com máscaras de esqui pretas invadiram, as botas batendo contra o chão polido, armas erguidas. Todo mundo no chão! Gritou o líder, a voz áspera como se tivesse fumado um maço por dia durante anos. O salão explodiu em caos. Taças se estilhaçaram enquanto os clientes mergulhavam sob as mesas, seus ternos e vestidos caros arrastando pelo vinho derramado. Richard Vance puxou Candace para baixo, o Rolex enganchando na toalha de mesa e rasgando-a. Candace soltou um grito agudo, agarrando a bolsa como se fosse sua tábua de salvação. Derek já estava de joelhos murmurando. Levem o que quiserem, só não atirem. Lauren chorava alto, o rímel escorrendo pelo rosto. James Colton, o bilionário, congelou com o rosto pálido, os dedos desajeitados tentando tirar o relógio e o anel para entregá-los.
Ana estava no centro do salão, segurando uma bandeja de taças vazias. Não a deixou cair. Não gritou. Apenas permaneceu em pé, os olhos percorrendo os assaltantes. 1, 2, 3, como se estivesse contando saídas. O líder, um sujeito atarracado com uma cicatriz sobre a sobrancelha, a mirou. Avançou com a arma apontada para o peito dela. Qual o seu problema? No chão, latiu a voz ecoando. Os outros 2 assaltantes gritavam com os clientes, agitando as armas e exigindo carteiras e joias. Uma mulher em uma mesa próxima, agarrando seu colar de pérolas, sussurrou. Ela é louca. Por que não se mexe? A mão de Ana segurava firme a bandeja, a respiração lenta, quase calma demais. O líder se aproximou, o cano da arma agora a centímetros de sua testa. Está surda? Ajoelhe-se. Enquanto ele a encarava, uma mulher de meia idade em um blazer de veludo sussurrou com veneno. Ela vai estragar tudo para nós. Sua voz baixa, mas cortante. Os olhos indo de Ana para a arma. Segurava o braço do marido, as unhas feitas afundando no tecido do terno. Por que ela não faz o que mandam? O homem calvo e de gravata de Sam assentiu, o sussurro duro. Ela não é ninguém. Vai acabar levando um tiro. O rosto de Ana não mudou, mas seus dedos ajustaram levemente a bandeja, os nós roçando na borda. A tensão sufocava o ar, pesado de medo e julgamento. Cada olhar recaía sobre Ana, culpando-a por ousar permanecer de pé. Richard Vance, meio escondido sob a mesa, sibilou entre dentes cerrados. Não seja estúpida, ele vai atirar em você. Sua voz tremia, mas carregava o mesmo desdém, como se Ana fosse idiota por não obedecer. Candace, o rosto distorcido pelo pânico, gritou. Você vai acabar matando todos nós! Derek, ainda no chão, acrescentou. Não nos arraste juntos, sua imbecil. A voz de Lauren saiu em um soluço, mas cortou tão fundo quanto. Ela não é ninguém. Por que está agindo como se fosse alguém? O salão era uma tempestade de medo e desprezo. Cada olhar sobre Ana a julgava, a culpava. Eles não queriam que ela lutasse. Queriam que ela quebrasse, para provar que era tão pequena quanto pensavam. Ana não quebrou. Inspirou devagar, de forma deliberada, os olhos fixos no líder. Em um único movimento fluido, deslocou o corpo, saindo da linha de fogo da arma. Antes que ele reagisse, agarrou seu pulso, torceu-o com força, e a arma caiu no chão com estrépito. O cotovelo dela desceu rápido contra o maxilar do homem, que tombou como um saco de farinha. A bandeja em sua outra mão não tremeu. Ana a pousou sobre uma mesa, os movimentos precisos, como se estivesse apenas recolhendo um prato. O salão prendeu a respiração, um coletivo. O que acabou de acontecer? Ecoando no ar. Os outros 2 assaltantes congelaram, armas ainda erguidas, mas a confiança abalada. Ana permaneceu firme, a postura relaxada, mas pronta, e os olhos fixos neles. Nesse momento suspenso, um garçom chamado Tony, que sempre havia sido amigável com Ana, rastejou para fora debaixo de uma mesa, o rosto pálido. Ana, para! Sussurrou, a voz trêmula. Você só está piorando tudo. Ele era jovem, mal tinha 20 anos, com o hábito nervoso de puxar a gola da camisa. Sempre dividira gorjetas com ela, mas agora os olhos estavam arregalados de medo, as mãos erguidas como se implorasse. Apenas se abaixe, por favor. Você não é policial. Os clientes próximos concordavam com acenos, seus sussurros crescendo. Ele tem razão, murmurou um homem de smoking. Ela está fora de controle. Ana lançou um olhar breve a Tony. A expressão ilegível, e voltou-se para os assaltantes. Seu silêncio não era desafio. Era foco, mas, para o salão, parecia arrogância. Em outra vida, Ana já tinha estado em outro lugar. Uma rua empoeirada em uma zona de guerra. O ar denso de calor e cheiro de diesel. Ela tinha 20 anos, de uniforme militar, o rifle pendurado nas costas. Sua equipe avançava por um posto de controle, enquanto crianças corriam ao redor pedindo doces.
Ela havia jogado um pedaço para um menino, que sorriu de orelha a orelha, antes que o sargento a chamasse de volta a atenção. Esse momento lhe veio à mente agora, sem ser chamado. Enquanto permanecia no liciel, Ana o afastou, as mãos firmes, o foco aguçado. O restaurante não era um campo de batalha, mas seu corpo sabia o que fazer. O segundo assaltante, um sujeito magro de mãos inquietas, saiu do choque. Correu em sua direção, gritando: "Você pensa que é uma heroína, vadia!" A arma ainda estava em sua mão, mas a mira era desleixada, os passos apavorados. Os clientes não aplaudiram. Viraram-se contra ela. Candace, agachada atrás de uma cadeira, gritou: "Ela vai nos matar!" A voz estridente, as mãos trêmulas agarrando a bolsa. Greg, o gerente, tremia, o rosto vermelho de pânico. "Pare, Ana! Deixe a polícia lidar com isso!" Derek, ainda no chão, murmurou: "Ela enlouqueceu de vez. Até Lauren." Soluçando, conseguiu cutucar. "Ela não é ninguém. Vai estragar tudo." Ana não os olhou. Abaixou-se sob o golpe desajeitado do assaltante, girou e enfiou o pé em seu estômago. Ele voou contra uma mesa de vidro, que se estilhaçou com estrondo, fazendo metade da sala estremecer. Quando os cacos assentaram, uma mulher em vestido dourado, brincos longos como candelabros, ergueu-se ligeiramente, a voz gotejando desprezo. Quem ela pensa que é? Uma estrela de filme de ação. Tremia, mas as palavras eram afiadas, feitas para ferir. Está fazendo um espetáculo, e nós pagando por isso. O marido, um homem corpulento com um Rolex igual ao de Richard, assentiu. Ela é imprudente. Uma garçonete não deveria bancar a heroína. A mão de Ana pousou na mesa onde deixara a bandeja, os dedos roçando a borda, mas ela não se virou. A hostilidade no ambiente era palpável, uma onda de ressentimento a esmagar. Eles não viam coragem. Vi uma ninguém que ousava sair da linha. O terceiro assaltante era diferente, não avançou às cegas. Sacou uma faca, cuja lâmina refletia a luz do lustre, e se moveu em direção a ela, devagar e calculado. "Você está morta!" rosnou, atacando baixo, mirando seu lado. Ana desviou. Os movimentos fluidos como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Agarrou-lhe o pulso, torceu até que a faca rodasse para sua própria mão e, usando o impulso dele, o lançou ao chão. Sua cabeça bateu pesado contra o piso. Em 15 segundos, estava acabado. 3 homens no chão, gemendo ou inconscientes. A sala atônita em silêncio. Ana permanecia sobre eles, a faca firme na mão. A respiração apenas levemente acelerada. Os olhos, afiados como se pudessem cortar aço. Nesse instante, um hóspede, homem mais velho de barba prateada, o terno amarrotado de tanto rastejar, apontou para Ana. A voz alta o bastante para todos ouvirem. "Ela é perigosa. Vocês viram como ela se moveu." A esposa apertando um bracelete de diamantes, assentiu frenética. "Ela não é uma de nós. Deve ser alguma infiltrada, talvez até cúmplice deles." A acusação pairou no ar, absurda, mas venenosa. E algumas cabeças se viraram. Murmúrios se espalhando. Ana colocou a faca sobre a mesa com cuidado. Os gestos lentos, deliberados. Como se quisesse provar que não era ameaça. Mas seus olhos piscaram em direção ao homem por um segundo. E ele recuou. A valentia esvaindo sob seu olhar firme. A polícia chegou minutos depois, rádios chiando, botas pesadas no chão. Algemaram os ladrões, arrastando-os para fora enquanto gemiam. Os convidados começaram a se levantar. As vozes subindo em conversas nervosas. Mas os sussurros sobre Ana não cessaram. Um homem de terno risca de giz, a gravata torta, inclinou-se para sua acompanhante. Talvez ela própria seja criminosa. Pessoas normais não lutam assim. Greg, o gerente, limpava o suor da testa, os olhos estreitos enquanto se aproximava de Ana.
Que diabos foi aquilo? O que você anda escondendo de nós? A voz alta, acusatória, como se ela o tivesse traído por não ser indefesa. Candace, ajeitando o cabelo, acrescentou: Ela é problema. Eu soube desde o primeiro instante que a vi. Ana não respondeu. Apenas continuou recolhendo copos, as mãos firmes, o rosto impassível. Um dos policiais, veterano de corte de cabelo militar e cicatriz no rosto, parou ao vê-la. Baixou o rádio, os olhos arregalados. Meu Deus, Sargento Anna Carter. Pensei que tivesse se aposentado. A sala ficou imóvel, todas as cabeças voltadas para ela. Ana assentiu uma única vez. A voz suave, porém clara. Eu só queria uma vida normal. O oficial balançou a cabeça, um sorriso discreto surgindo. Forças Especiais da Marinha contra terrorismo. Você treinou com minha unidade em 2018. Salvou minha pele em Cabul. Os rostos dos convidados mudaram. A boca de Richard se contraiu. Os olhos de Candace se arregalaram. Derek encarava o chão. O riso de Lauren desaparecera, substituído pelo nervoso tamborilar em seus brincos. Ana não disse mais nada. Não precisava. Enquanto os policiais trabalhavam, uma mulher de lenço de seda, as mãos ainda trêmulas, se aproximou cautelosa, oferecendo um guardanapo. Você deixou cair. A voz mal passava de um sussurro. Oh! Era o guardanapo que Ana havia enfiado no avental, agora amassado no chão. Os olhos da mulher estavam arregalados, não de julgamento, mas de algo como admiração. Ana pegou o guardanapo, os dedos roçando os dela, e assentiu levemente. Obrigada, disse, num tom suave e firme. A mulher hesitou, depois recuou. O marido puxando-a para perto, murmurando algo que a fez abaixar os olhos. Foi o primeiro gesto de bondade da noite. Pequeno, mas denso. Ana guardou-lhe o guardanapo de volta no avental, a expressão inalterada. Mas o julgamento não parou. Não totalmente. Enquanto a polícia liberava o salão, um homem de negócios em uma mesa de canto, a gravata solta, recostou-se e zombou. No fim das contas, ela era apenas uma garçonete. Ninguém acreditaria que havia salvado todos. Candace, limpando as manchas de vinho do vestido, acrescentou: Ela teve sorte, só isso. Provavelmente foi um acaso. Richard assentiu, a voz baixa mais cortante. Ela continua sendo ninguém. Isso não muda nada. Eles estavam envergonhados, o ego ferido. Admitir que Ana os tinha salvado significava admitir que estavam errados sobre ela. E gente como eles não fazia isso. Ana ouviu cada palavra, mas não vacilou. Continuou trabalhando, empilhando pratos, as mãos firmes como sempre. Durante a arrumação, Greg a puxou de lado novamente, o rosto vermelho de raiva. Você poderia ter nos metido num processo. Ele gesticulava nervoso, as mãos agitadas. Pensa que é uma justiceira? Está demitida, Ana. Pegue suas coisas e saia. A sala silenciou. Cabeças se viraram. Ana pousou a pilha de pratos que carregava. Movimentos lentos e deliberados. Tem certeza disso? Perguntou. A voz baixa, os olhos fixos nele. Greg vacilou, a coragem desmoronando sob o olhar dela, mas insistiu. Você me ouviu. Fora. Alguns convidados sorriram de escárnio. Richard entre eles. Como se a firmeza de Ana apenas provasse que ela não sabia seu lugar. Ela não discutiu. Apenas pegou a bandeja e caminhou para os fundos. Seus passos, mesmo em silêncio, eram mais altos que qualquer protesto. James Colton, o bilionário, não tinha dito uma palavra até então. Observava em silêncio, os olhos seguindo cada movimento de Ana, o rosto impenetrável. Então se levantou, ajeitou o terno e caminhou em sua direção. O salão acompanhava, suspenso na respiração. Ele parou diante dela, sua presença enchendo o espaço como uma nuvem de tempestade. Eu não vejo uma garçonete, disse, a voz baixa,
mas clara o bastante para cada canto da sala. Eu vejo a única pessoa aqui. Kiki, que manteve a calma. Estendeu a mão. Ana a encarou. Depois a ele, o rosto sereno, mas atento. Apertou sua mão, o aperto firme, os olhos inabaláveis. A partir de hoje, disse mais alto, a nomeio chefe de segurança da minha corporação. Um murmúrio percorreu a sala. O queixo de Richard caiu. A taça de Candace escorregou, derramando mais vinho. Derek desviou o olhar, o rosto vermelho. Enquanto Colton falava, um jovem ajudante de garçom, mal 18 anos, que se escondia atrás do bar, deu um passo hesitante à frente, as mãos trêmulas. Eu vi o que você fez, disse a Ana, a voz falhando, mas alta o suficiente para todos ouvirem. Você nos salvou, a todos nós. Seus olhos arregalados, o rosto ruborizado de admiração. Os convidados se remexeram, desconfortáveis. Alguns desviando o olhar, outros fulminando o rapaz, como se tivesse os traído. Ana encontrou seu olhar, a expressão suavizando pela primeira vez naquela noite. Assentiu uma única vez e disse: apenas fiz meu trabalho. O rapaz engoliu em seco e recuou, a coragem esgotada. O momento pairou no ar, uma rachadura na hostilidade da sala. Mas não durou. Na manhã seguinte, as manchetes estouraram como uma onda. Bilionário escolhe garçonete como chefe de segurança após assalto. A história se espalhou pelas redes sociais, imagens da câmera de segurança do Liciel vazaram. A queda dos assaltantes repetida em câmera lenta, o rosto sereno de Ana em contraste com o caos. Os comentários não paravam. Alguns a chamavam de heroína. Outros se agarravam à dúvida. Mas a verdade já estava exposta. O fundo de investimento de Richard Vance sofreu quando um post viral destacou seu deboche com o Bordeaux. Esse cara zombou da mulher que salvou sua vida, dizia a legenda com a imagem de seu rosto arrogante. Sua firma lançou uma nota apressada, mas clientes já retiravam suas aplicações. O gala beneficente de Candace, marcado para o mês seguinte, perdeu o patrocinador principal após o comentário dela sobre loja de $1 viralizar. O retrocesso foi rápido. Suas amigas socialites se afastaram, mensagens sem resposta. Uma semana depois, Ana entrou em uma sala de reuniões para seu primeiro dia como chefe de segurança. Os executivos, todos de ternos impecáveis, silenciaram quando ela entrou. Um deles, um homem de sorriso falso, havia estado no Liciel naquela noite, sentado perto da mesa de Richard. Ele rira da piada de Candace sobre a loja barata. Agora se levantava para lhe oferecer uma cadeira, a mão trêmula. Senhorita Carter, disse. A voz exageradamente polida. É uma sorte tê-la conosco. Ana assentiu, sentando-se sem uma palavra. Em sua mesa, a mesma foto amarrotada agora em uma moldura pequena. Não mencionou. Não precisava. O ambiente podia ser novo, mas seu olhar firme permanecia. A startup de criptomoedas de Derek também não resistiu. Um tweet de um blogueiro de tecnologia com 1 milhão de seguidores viralizou. Crypto Bro zombou de uma veterana da Marinha que salvou sua pele. Investidores, vocês estão de acordo com isso? Sua rodada de financiamento parou. A caixa de entrada lotada de cobranças por explicações. Lauren, que havia rido dos sapatos de Ana, silenciou nas redes. Seu Instagram foi trancado após prints de seus comentários circularem. As consequências não foram barulhentas nem dramáticas. Apenas o peso silencioso da verdade os alcançando. Ana não viu a maior parte disso. Já estava em seu novo trabalho, em um escritório elegante no alto da cidade. Sua mesa vazia, exceto pela mesma foto em farda. Não falava das manchetes, não postava sobre a atenção, apenas fazia seu trabalho, como sempre. Em uma reunião de segurança, uma das assistentes de Colton, jovem de sorriso tímido, aproximou-se de Ana após o encontro. Eu estava no Liciel, disse em voz baixa, as mãos se retorcendo.
Não disse nada naquela noite, mas vi como te trataram. Me desculpe. Ana a encarou, o rosto ilegível. Depois assentiu. Já passou. Respondeu. Tom suave, mas definitivo. A assistente hesitou. Depois entregou a Ana um pequeno cartão com um bilhete escrito à mão. Obrigada. Ana o guardou no bolso, junto à foto antiga, e se afastou. O gesto era pequeno, mas caiu como pedra em água parada, criando ondas em seu silêncio. Algo havia mudado. A maneira como ela atravessava um salão agora, como os olhos varriam por ameaças, já não passava despercebida. As pessoas começaram a notar. Deferiam a ela. As vozes mais baixas quando falava, em reuniões, suas sugestões tinham peso. Sua presença bastava para mudar o clima. Quando James Colton entrava, apenas um aceno para Ana era suficiente para silenciar o burburinho. Ela já não era apenas a mulher que derrubara 3 assaltantes. Era a mulher que transformara uma sala sem dizer uma palavra. Seu silêncio já não era fraqueza, era poder. Anos antes, Ana havia se afastado daquela vida. Medalhas guardadas junto a um uniforme dobrado, missões das quais jamais falaria, um peso que não queria carregar. Escolhera um pequeno apartamento, um emprego tranquilo, uma vida onde não precisasse ser heroína. Mas naquela noite no Liciel, quando a porta se abriu com violência e as armas surgiram, ela não teve escolha. Não era sobre provar nada, era apenas quem ela era. Agora, em pé diante da janela de seu novo escritório, a cidade se estendendo abaixo, Ana não se sentia vencedora. Sentia-se apenas ela mesma, firme, segura, como sempre fora. Numa noite ao sair do trabalho, um vendedor de rua a chamou, erguendo uma pulseira barata. Para você, senhora, disse ele, com um largo sorriso. O momento a atingiu como uma onda. Sua mão parou no meio do caminho até a bolsa. A memória daquele mercado empoeirado inundando-a. Ela pegou a pulseira, os dedos roçando nas contas, e entregou uma nota ao homem. Fique com o troco, disse, a voz suave. O vendedor assentiu, sem saber o peso daquele pequeno gesto. Ana colocou a pulseira no bolso, ao lado da foto e do bilhete, e continuou andando. Passos firmes, olhar adiante. Para todos que estão assistindo e que já foram menosprezados, que já ouviram que não eram suficientes, esta é a sua história. Você sabe o que é permanecer erguido quando o mundo deseja que se encolha. Você não está errado por isso. Você não está sozinho. Você carregou o peso e ainda está aqui. De onde você está assistindo? Deixe um comentário abaixo e clique em seguir para caminhar comigo através da dor, da traição e, finalmente, da cura.